Bom dia, senhores operadores. Estamos a 1 minuto, estamos no momento da abertura. Vamos iniciar o nosso plano de trade, que teve um grande drawdown entre o 8º e o 9º dia. Ou seja, as alavancagens no momento em que elas poderiam dar um bom resultado foram exatamente o contrário, eram resultados reversos. Então tivemos uma perda, já estamos com o dólar sendo negociado, tivemos uma perda muito grande em operações alavancadas. Está aí a barra que nós estávamos comentando inicialmente. Vamos colocar a nossa métrica de negociação de 200 pontos por 660 pontos. A operação de continuidade ela apareceu, a operação reversa também. Então nós vamos partir para a negociação acima de 390. Nossa primeira entrada na máxima da segunda barra. E como o gap está muito alto e também tivemos uma concentração muito grande ali no nível de negociação antes do fechamento, tá? Aí agora tivemos a barra de 5 minutos reversa. Iniciamos a nossa operação nesse ponto, pegou a nossa primeira operação. Nós não vamos alavancar em momento algum hoje, então vamos em busca da operação positiva. Bem, assim que ela nos der leitura de régua, vamos colocar a régua. Assim que ela nos der o primeiro ponto de satisfação, vamos iniciar as realizações. Nosso objetivo são 4 operações positivas consecutivas, independente do valor. Então está aí os 3 minutos. A régua está posicionada, a nossa entrada está lá, nós temos um fundo ainda dentro do nosso stop loss, nós não fomos topados, né? Assim que esse nível de satisfação for atingido, a operação será finalizada. O objetivo são operações seguidas, consecutivas. Aqui está o motivo, né? Um grande doji. Na reversão desse doji, ou seja, a falha do segundo candle de 5 minutos, falha do fundo, né, e reversão do segundo candle, nós estaríamos posicionados, nós já estamos posicionados. No caso de alavancar, seria esses 2 pontos, mas nós não vamos fazer alavancagem hoje. Quero lembrar aos senhores que esses estudos são gravados ao vivo com as minhas operações para meu uso particular e verificação e análise das minhas reações frente ao mercado. Não deve ser utilizado em hipótese alguma como operação para nenhum tipo de negociação em bolsa de valores. Agradeço a atenção de vocês. Bom trades a todos. Bem, veio para o campo positivo, ainda não formou a segunda barra. A próxima barra de 1 minuto forma a segunda barra de 5 minutos. Ela vai ser uma barra que acima da... Vamos preparar inclusive a nossa régua de alavancagem. Ela vai ser uma barra que deve abrir acima da primeira barra. E se ela permanecer azul e buscar o topo do dia, ou o fechamento do gap do dia anterior, nós estaremos no campo positivo e dentro da leitura que iniciamos o dia. Bem, estamos no campo positivo. Vamos colocar um stop loss de metade do nosso trailing stop, de metade do nosso stop loss, porque o nosso objetivo é fazer um scalping na primeira operação e ser bem sucedido. Nós já andamos no nosso campo negativo, não reduzimos nosso risco, agora podemos reduzir nosso risco, ou seja, como nós estamos em drawdown, nosso objetivo é diminuir realmente o risco, ou seja, não utilizar operações que nos dê perdas maiores do que as permitidas por operação ou durante o dia, a perda diária. A análise do plano de trade vai ser feita hoje durante o dia, publicado hoje às 18 horas, em vídeo, aqui no YouTube. Bem, aí já estamos próximo da segunda barra, mais alguns instantes abre a segunda barra, vamos ficar atento para, olha lá, abriu a segunda barra, vamos colocar a nossa régua de negociação, 2 barras positivas, e nosso nível de satisfação pode ser buscado um pouco mais alto. Por que isso? Ele está dentro do nosso range de 660, é o que nós queremos. Como nós diminuímos aqui, vamos manter a proporção 1 para 3, então 175 por 3 seria 510 pontos. Ele está ali,
ele está com 220 pontos. Então, nós podemos levar até lá em 540 pontos. Bem, o nosso stop loss, nosso trailing stop, ainda não puxou o nosso stop loss para o campo positivo, mas o primeiro nível de satisfação já foi atingido. A barra está em andamento, barras positivas, então estamos atentos, estamos com o trailing stop pronto, estamos com a sequência de direcional acima do 25. O índice direcional não passou o 25, porque ele não tem 14 barras, não é suficiente para você ter confiança nele, em termos de sequências que nós devemos usar para negociação. Está aí a possibilidade de vir a ficar negativo, não nos interessa em hipótese alguma. Então, estopou, estamos com a primeira operação positiva. Está aqui, não apareceu no relatório. Pode estar um pequeno bug aí que eu não sei dizer exatamente o que é. Nossa segunda entrada vai ser na retração no 262. Então estamos aguardando a retração do 262. Vamos colocar vamos inserir um objeto aqui de leitura para as barras posteriores, que é a linha, e vamos colocar ela com um círculo, medium círculo como uma referência para nós. Tá aí. Se caso essas barras virem a sumir no gráfico, nós não vamos aumentar o número de barras, porque o nosso objetivo é fazer uma leitura. E assim que ele passar também o nosso nível de negociação, 345, faremos a nossa entrada. Temos duas barras positivas, temos o gap, temos a nossa régua como referência. Então estou atrás de uma operação que nos dê uma sequência de operações positivas. Um dia, né? Com operações em sequências de operações positivas. Bem, a próxima operação, ela atingindo esse primeiro nível de satisfação, está aí a tomada do nosso preço. Atingindo esse primeiro nível de satisfação, ela já é métrica para encerramento no Green Label. Aqui nós vamos reduzir o nosso stop loss para praticamente metade, né, do valor do nosso stop loss. Vamos editar o nosso trading stop para 125 pontos, que é a metade do nosso stop loss. Então, operação em andamento, 125 pontos de stop loss. Caso tenhamos esse stop loss, praticamente vamos ficar no 0 a 0. Mas teremos mais uma operação, que são 3. O nosso objetivo hoje é seguir estritamente o nosso plano à risca. Duas operações, uma positiva e outra negativa, nós temos direito à terceira operação, desde que então ficamos negativos no dia. Ou seja, vai ser uma operação de alto risco para o relatório. Então nós temos que ter uma entrada muito confiante. E é uma operação que nós podemos buscar mais pontos. Então ela não precisa ser imediata, entrada imediata na primeira oportunidade. Porém, a primeira oportunidade está desenhada aqui, que seria o rompimento da máxima da primeira barra de 5 minutos. Então nós vamos colocar uma régua aqui para nos dar um alento de objetivo, uma necessidade de termos uma referência. Então a nossa referência está ali, vai ser essa pequena linha pontilhada verde. Estaremos de acordo com a necessidade, entrar e sair o quanto antes. Nossa necessidade de ter resultados positivos no nosso relatório. Bem, a reversão desse movimento só vai ser estudada e usada como uma entrada, uma possível entrada após 14 barras. Então nós temos que esperar 3 barras de 5 minutos para poder usar o direcional como uma referência. Assim nós usamos o tempo 14 e nós precisamos entrar com valores que nos dê confiança. Nosso nível de confiança é 25,40 nesse índice direcional. 25 para a tendência, positivo ou negativo, e 40 para o índice. Bem, verificando o dólar, vamos mudar o tempo de avaliação para 1 minuto para nós verificar como estão as barras do dólar aí. Temos uma queda com 2 picos, uma possível ocorrência de pivô abaixo da média de 72, que pode ser uma excelente entrada.
no caso de venda, permanecer na venda. Se esse preço vir a buscar essa média, esse preço pode vir buscar essa média. O direcional também é a mesma coisa, não vamos nos ater a ele, porque temos a convicção de que o preço segue na nossa direção. Vamos seguir com a direção do preço e entradas curtas em busca desse nível aqui dos 5 minutos, que seria o fechamento do gap. Ou seja, aqui onde o preço permanece o mesmo é o ponto de ruptura do pivô. E aqui onde o preço pode vir a atingir um valor de múltiplo de 1 para 1 é o nosso alvo esperado. Bem, estamos no campo negativo, nós temos um stop loss em andamento, mas estamos dentro do nosso plano de gerenciamento para as operações de hoje. Caso essa operação fique negativa, a nossa operação de prevalência vai ser entrada na máxima de 5 minutos, onde temos duas barras, uma definindo a posição e a outra falha de rompimento. Bem, por que está reduzido a quantidade de pontos? Porque nós estamos em drawdown no plano de trade. Então o momento não é para risco mais. E também estamos numa fase decisiva que seria os 10 primeiros pregões. Como nós temos o objetivo de em 30 pregões atingir os 5K, nosso terço de plano de trade, aí operação negativa, a partir de agora só vamos entrar nesse nível que buscamos aqui, que é o 113.400. Lembra, senhores, que essas operações são exclusivamente para meus estudos, não podem ser usadas em hipótese alguma como chamada ou call de negociação em nenhum tipo de operação virtual ou real na Bolsa de Valores Bovespa do Brasil. Procurem as suas corretoras, procurem operar com agentes credenciados, leiam os disclaimers das suas plataformas, leiam os disclaimers das suas operadoras. Obrigado. Meu plano de trade segue, hoje é o 10º dia, eu vou publicar um relatório hoje às 18 horas, hora Mato Grosso do Sul, e espero que sirva para mim como lição e que eu use em futuras operações, de modo que eu tenha uma reação gravada de tudo aquilo que eu faço e quais os erros que eu cometo. Esses estudos poderão melhorar minhas operações no futuro, inclusive operações em mesas de negociações real ou capital próprio ou capital de terceiro. Chamo a atenção de vocês que essas gravações são publicadas imediatamente após as gravações, mas não devem ser usadas em hipótese alguma para negociação em bolsa de mercadoria ou na Bovespa. Usem somente agentes credenciados para fazer as suas negociações. Procurem as suas corretoras credenciadas na Bovespa, leiam os disclaimers das corretoras e leiam os disclaimers das plataformas. Agradeço a atenção de vocês. Bem, segue a terceira operação, nós estamos aguardando a terceira operação. O relatório de performance ele está em branco por algum bug na plataforma. Então, vou mudar a data dele. Bem, ele não vai ser uma referência hoje, por causa que está com esse problema. Ontem, no final do pregão, ele deu um problema numa leitura de um trade que eu saí a mercado, pedi para encerrar o trade, ele mostrou um valor irreal. Então, inclusive, atrapalhou a publicação, vai atrapalhar na publicação do relatório, que eu queria publicar o relatório da plataforma. Mas o relatório da plataforma, talvez eu tenha que adulterar ele. Adulterar não, vou ter que desconsiderar uma operação, colocar o valor que eu pedi para o fechamento, uma operação conjugada, né, de 3 entradas, várias entradas e várias saídas, que nos deu uma soma de 15 contratos negociados até o limite de 5 contratos posicionados. E foi no final do fechamento do pregão, e a plataforma encerrou, faltou encerrar a operação durante o pregão. O pregão acabou e a operação não foi encerrada. Então apareceu um valor irreal. Então esse valor irreal não beneficia ninguém. E me prejudicou porque eu não vou poder publicar o relatório da plataforma. Mas eu vou fazer uma menção a isso e vou colocar o relatório da plataforma
acho que numa screenshot, acho que é melhor, com uma ressalva naquele ponto, né? Vou editar ele, vai ficar do jeito que eu não queria, mas vai ter que ser. Muito bem. A planilha que eu vou demonstrar mostra a evolução trade a trade no plano de trade e não em separados. As operações em separados de índice dólar só serão publicadas no segundo relatório de 10 pregões, ou seja, no 20º pregão, para que tenha pelo menos 10 pregões cada negociação, dólar e índice. E aí ela ficaria melhor explicitada. Bem, segue a nossa leitura. No caso, ambas, né, estão configurando o pivô. O dólar faz uma barreira aqui, uma resistência no 7,3. O índice tem uma resistência no 390, que é o nosso ponto de interesse, em busca daquelas médias que estão lá configuradas. E aqui, principalmente no 1 minuto, em busca dessa 72. É uma média descendente, ela ainda já está quase com 14 períodos, né? Assim, não, já fechou, tem 14 períodos, então fechou a terceira barra aqui de 5 minutos. Ela começa a nos dar uma certa confiança, ou seja, a partir do momento que a de tendência passar acima do 25, que provavelmente vai ser nesse ponto aí, e a positiva também passar junto com ela está a caminho, né? É bem rápido, no 1 minuto. Então, esse ponto nos começa a dar confiança, que esse rompimento desse pivô pode nos levar ao trade completo, ou seja, nesse trade não vamos mudar o trade stop nem o stop loss. Então, assim que ele for pego, e esse rompimento atingir 262, que seria o nosso nível de entrada em alavancagem, nesse caso de usar o rompimento da primeira barra, nós não vamos alavancar, mas também não vamos sair, e o máximo que nós vamos fazer é puxar o trade stop para essa posição. Se ele vir até o primeiro toque no preço de entrada, ou seja, a zeragem vai ser obrigatória. Nós não queremos ficar negativo em hipótese alguma hoje. Nós estamos prejudicados aqui por falta do relatório, mas praticamente estamos no 0 a 0 pela visualização dessas duas operações, ou seja, uma positiva, uma negativa, elas estão visualmente muito parecidas, então vamos desconsiderar as filigranas. Nosso objetivo agora é atingir um nível mais alto de nível de satisfação, que seria lá o 5 ou 7. No caso aqui no 1 minuto 7 e aqui no caso dos 5 minutos 5. Eles estão no mesmo lugar? Sim, o take profit está no mesmo lugar. Eles estão coincidindo? Então, por que as leituras são diferentes? Por causa dos momentos de fechamento da barra. Então vamos alterar esse aqui para o ponto que a barra fechou aqui. Eles ficam iguais, ou seja, no último minuto do candle, do segundo candle, nós tivemos a mínima do segundo candle, certo? O terceiro candle que está aí, desculpa. Então esse ponto não foi superado ainda, mas ele é um pouquinho mais alto. Talvez ele já seja o melhor lugar para a gente colocar a régua, porque já está formado o candle já há alguns minutos, né? 3 minutos. Os dois outros candles estão dentro da linha de tendência. Então está aqui armado o pivô e a nossa busca está ali no 262, que é o nosso padrão. Então aí o primeiro nível de satisfação está aqui, ó, certo? Um escalpelamento seria aqui, mas o primeiro nível de satisfação está ali. A primeira alavancagem seria aqui e o nível de satisfação está lá. Então já estamos posicionados de acordo com nossos planos de negociação, que também vai ser publicado junto com o relatório de 10 dias. Estou atento, quero levar adiante o meu estudo. Tenho como objetivo ser um trader de conta real, com capital próprio ou de terceiros. Meu objetivo é conseguir uma certificação para vir arrumar um emprego e trabalhar numa empresa em negociações de bolsa. Lembro a vocês que essas operações não devem ser utilizadas em hipótese alguma em negociações de bolsa. Desculpa a interrupção, home office é assim. Espero que essas negociações não sejam utilizadas por nenhum de vocês em negociações de bolsa, e que o trabalho leve a vocês em busca de agentes autorizados,
corretoras certificadas da BMF só façam negociações com esses agentes. Bem, então, estamos com uma operação em andamento, configurado o pivô, os níveis de direcional da tendência já passou para os níveis de satisfação, que é o 25 e o 40, então ambos estão aqui no 25. O ADX no 40 seria uma confirmação de que nós estamos na tendência certa e poderíamos colocar mais contrato. Não é o objetivo de hoje, que hoje é sexta-feira, o nosso plano está em drawdown. Meu plano está em drawdown devido a duas operações alavancadas na quarta-feira e na quinta-feira, em relação à definição de juros do mercado americano, com o incremento da possibilidade de inflação americana ficar muito mais alta. Operei logo após a notícia de forma alavancada, porém errei a direção por uma desatenção, porque eu fiz a operação imediatamente quando eu abri a plataforma. Isso é um erro que eu tenho constantemente, ou seja, eu acho que a leitura está muito bem feita e já vou naquele sentido. Então eu deveria esperar alguns minutos ou fazer a primeira operação errada e já falar, a segunda tem que dar certo, é a operação contrária, e aí teria sido um sucesso. Então, o que tem que ser tomado como definição daquilo? Uma lição de que, ao tomar uma decisão precipitada, a próxima decisão é não tomar uma nova decisão, só isso. Paciência. Bem, aqui está o direcional de 1 minuto. Nós não usamos nenhum indicador aqui, porque nós colocamos 3 médias dentro desse gráfico, que são médias exponenciais. Está aí a 220, está aqui a 74 e está aqui a 50. O ideal seria mudar essa 74 aqui de cor também, para que ela fique igual às outras 74 que tem nos outros gráficos, né? Então vamos deixar aí, ó. Bem, agora nós temos ela aqui, a 74, que é a mesma daquela ali, e eu não gosto de usar ela nos 5 minutos para não causar confusão, certo? No caso, eu uso um outro modelo de template, que é esse aqui, que tem uma banda de bolha. Bem, vamos manter esse aqui, que é o correto, né, no meu plano, e esse preto e branco aqui de 1 minuto é o que eu prefiro, porque ele tem um ADX. Aqui no 15 minutos permanece também essa configuração do ADX, essa que eu gosto de mudar para essa configuração que tem as 3 médias, onde tem as 3 médias exponenciais. Bem, aqui só tem 2 aparecendo, acho que é a outra configuração que eu tenho que usar. Não é essa. Não é essa. Ei, meu Deus do céu. Eita, nós, vai lá. Bem, permanece essa daí. Aqui, nesse ponto aqui, o ideal são as que aparecem no 15 minutos. Melhor seria essa as 3 médias, né? Assim vocês vão conhecendo meus templates. Essa aqui tem as 3 médias, porém em cores diferentes. Eu não quero usar, eu não quero modificar isso aí, porque é para outro ativo que eu negocio. Aqui tem um indicador de tamanho de barra, sequência de barra, né? Após um determinado passar a média do tamanho da barra, né? Então esse indicador aí é muito bom. Temos um desenvolvimento conjunto, eu e o Venâncio, lá do SST, e ele fez isso aqui em alguns minutos. O programador tem outro tipo de cabeça, né? Eu dei a ideia, ele fez, então tá aí. Não é só cruzar o topo da barra, mas é cruzar a média do tamanho das barras, né? Então ele tem uma busca
de acordo com o tamanho das barras, né? E aqui ele tem um tempo de média maior, não é tão grande igual o do Averan do Garuf, mas ele tem um tempo de média mediano, vamos dizer assim. Tempo de média, tamanho de barra mediano. Bem, o trade está positivo. Agora nós temos já uma confirmação de que a tendência está acima do 40. Os níveis de alavancagem foram ultrapassados. Nós não vamos negociar nesses níveis de alavancagem. Aqui nós temos um scalp mínimo que nós poderíamos fechar a operação aqui. Então o que nós vamos aguardar é mais uma barra, né? Mas em todo caso está aí a operação. Ele não fez a máxima que deveria, a gente só deveria ter colocado quando rompesse a máxima, mas ele está em progressão. A ticagem está nos dizendo que ele está em progressão, ticagem positiva. Aqui é uma operação positiva de baixa quantidade de pontos, mas positiva. Então o objetivo da operação positiva é melhorar o nosso nível de acerto. Não adianta ter operações positivas pequenininha e alavancar com altas perdas. Então isso é uma infâmia falar que nós temos um acerto alto e alavancamos algumas operações e tivemos um resultado muito alto em função dessas alavancagens. Mas tivemos drawdown muito alto em função dessa alavancagem, principalmente por insistir nessa alavancagem. Bem, agora aqui não perde mais. O trailing stop vai permanecer o trailing stop equivalente ao stop loss básico do nosso plano, e o nosso alvo está ali aguardando, que no caso aqui ele vai ser um pouquinho acima, aguardando o alvo que nós buscamos, e nós vamos deixar coincidir com esse ponto, porque nós mudamos o nosso ritmo de negociação alavancado de lugar. Então nós vamos prezar pelo alvo mais alto, que é o 660, que é o da nossa boleta, tá? Então tá ali o alvo acima do 7, do 777, e o stop loss já não perde mais, paga todos os custos de hoje, não modifica nada no nosso plano, passa a ser só um dia a mais. Mas ficaremos de olho aqui no dólar, porque nós podemos fazer 3 operações no dólar ainda com esse mesmo intuito, ou seja, operações positivas sempre são muito bem-vindas. Aqui a figura conhecida, né? Muito bem, vamos colocar uma régua de negociação nela, para que nós tenhamos aquela prática habitual de sempre estar com a régua bem calibrada. Então está aí a régua bem calibrada. Como eu expliquei, essa linha de tendência o ideal é que fique entre duas positivas e a positiva tenha feito um fundo abaixo das anteriores. Então seria bem definida aqui a retração dela, né? Porém ela está mais alta do que a anterior, está verde, isso é ótimo que ela fechou lá, é assim que deve ser. Mas aqui nós temos a configuração do pivô, tá? Então aqui temos o vazio, né, que nos dá essa tranquilidade aí de que o trade está no sentido certo. O ideal aqui, ó, nesse ponto, já que tem essa preocupação em ser positivo e pagar todos os custos do dia, nós vamos nesse nível agora considerar a última alteração nesse sentido. Agora só a alteração da nossa boleta que está no trailing stop. Vamos deixar por conta do trailing stop agora. Esse ponto da banda de Bollinger aqui é sempre um ponto refratário, ou seja, o preço tende a acompanhar a média aqui no caso é a média de 20 dessa banda de Bollinger,
mas nós não vamos acompanhar essa refração. Vamos deixar esse valor aqui. O dólar começa a dar uma movimentada no sentido do pivô de venda, que está bem definido aí. Então nós vamos antecipar um estudo para cá. Como nós temos um plano de trabalho que não envolve operações simultâneas, então nós vamos em busca desse pivô que está sendo formado aí, ó. Lá, daquele ponto para cá, não tem como a gente traçar a régua, né? Mas a régua seria traçada aqui, ó, seria uma régua extremamente agressiva, né? Então nesse ponto ele está numa satisfação extraordinária, né? Mas aqui nessa mudança de direção, essa mudança de leitura, que nós prezamos por ler poucas barras, continua também a mesma pressão. Olha aí, a mínima do dia seria, aqui seriam 3 passos de alavancagem, 1, 2, 3. Caso utilizássemos uma negociação automatizada, né, seriam até mais níveis de alavancagem, porque aqui o 262 seria a nossa entrada, o 55, o 333 é o segundo, aqui a terceira, aqui a quarta e aqui a quinta. Olha lá, entraríamos com 5, estaríamos lá na banquinha de pastel, né? Tá na barraquinha de pastel já, né? Beleza, olha, retração, voltou a média, transposição da média, retorno à média, 1 minuto, fantástico. Então esse ponto de fading do dólar aí, ó, em barras mais longas, nós vamos demonstrar agora. Vou mudar o trading stop dele, o time frame, para os 15 minutos e dar um zoom. Vocês verificam que a primeira barra, um doji invertido aí, uma loucura, né? Você chama uma espada de fogo, e ela está virada para baixo aí. No caso aqui seria no final de uma tendência, seria um martelo. Apesar de ter uma haste muito grande, eu não considero tanto leitura de haste quando o tempo passa de 15 minutos, tá? Então aqui está totalmente lateral, formou esse candle de alta, que aqui é um martelo comprador, né? E ele foi totalmente vencido pelos vendedores, que vem daquela sequência lá. Então tá aqui, ó, a reação. Agora houve um fade desse 15, um fade reverso, né? Nós já mostramos no 1. Vamos olhar o 5 para a gente ter uma melhor visualização dessa briga aqui. Porque essa briga iniciou já o leilão? Não. É o solavanco dos 30 minutos? Sim. No caso do dólar, em 5 minutos, ó, tiveram 1, 2, 3, 4 barras. A quinta barra, quando ela fechou, ele criou um ponto que, pela leitura do dia anterior, seria uma tendência muito boa, um cone de concentração, só que esse cone foi rompido e agora ele está falhando, tá? Bem, aqui segue o nosso trade na barra de 5 minutos, mostrando aí que ele tocou a média de Bollinger, a média 20, né, nos 5 minutos. É uma figurinha já característica que todos conhecem. Fico atentado a mudar para cá, olha só. É um ponto a ser considerado, porque você diminui a sua perda. Já negociamos o suficiente. Devo chamar a atenção de que esses estudos são gravados ao vivo e publicados imediatamente no YouTube para ser utilizados em relação às minhas reações frente ao mercado em operações ao vivo. Essas operações não devem ser utilizadas para nenhum tipo de negociação e nenhuma atividade voltada para o negócio de mercado da BMF, do Vespa. Procurem as suas corretoras, procurem agente credenciado na bolsa para negociar mini contrato de índice, mini contrato de dólar. Leia o disclaimer de suas plataformas, leia o disclaimer de suas corretoras. Está aí o trade, operação encerrada. Não vamos mais fazer operação no índice. Com isso, vamos encerrar esse vídeo.